Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Amém? Pessoal, você que está em casa nos assistindo pelo YouTube, deixa teus pedidos de oração aí no campo de perguntas aí, comente e compartilhe essa live que no final do culto a gente vai estar orando pelos nomes que estiverem abaixo nos comentários. Amém? Vou trazer uma palavra para vocês, algo que Deus testificou no meu coração ontem. Abre comigo lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 12 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 12 em diante. Vai ficar aí, abençoado? Pode ficar. Amém? Todo mundo achou? Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 12 em diante. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode me purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Repete comigo: e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu coloco a minha vida, Pai, esse momento na tua presença. Pai, não somos nada sem o Senhor sobre as nossas vidas. Não somos nada sem ti, Espírito Santo. Que o Senhor esteja no controle desta reunião, no controle da minha vida. Fala através de mim. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que o ladrão que vem, Senhor, Pai, para roubar a tua palavra, tirar a semente que é gerada, Senhor, Pai, ao coração da tua igreja, venha a ser repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Mas que tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, Pai, distrair, caia por terra agora. Envia os teus anjos sobre este lugar, sobre cada casa, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre cada mente agora. Eu declaro, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra será como uma espada de dois gumes, entrará sobre os corações das pessoas, ó Pai, fará divisão entre alma e espírito, e chegar até o fim, Senhor, ó Pai, daquilo que o Senhor tem sobre cada filho teu. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que cada palavra que será lançada do teu trono não voltará vazia para ti, mas que a tua igreja, Senhor, ó Pai, crescerá, Senhor, ó Pai, dentro do teu amor, para cumprir as tuas obras, ó Deus, crescendo em fé a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Queridos, um versículo bem conhecido, eu creio que eu já ouvi várias pregações a respeito da cura do leproso, e eu fico pensando naqueles dias, porque a Bíblia narra que essa doença não tinha cura nesses tempos. Então era uma doença onde quem era contaminado, com essa doença, eu fico imaginando a pessoa recebendo esse diagnóstico, que ela estava enferma. E a pessoa que ficava enferma, ela não poderia nem mais poder morar dentro da casa. Se ela era um filho ou até o provedor da sua casa, ela tinha que se retirar. Por quê? Porque ela poderia contaminar as pessoas que estavam ali. Então eu fico pensando numa situação de uma pessoa que recebe essa notícia. A Bíblia narra que nos tempos de Jesus, haviam cidades que eram tipo vilarejos, que ficavam em volta, na verdade, de cidades. E ali viviam muitos doentes e muitos leprosos que viviam ali, porque eram excluídos pela sociedade. Até a pessoa que, se ela era contaminada com lepra, ela tinha que, geralmente, eles andavam com uma capa, para não mostrar as feridas que estavam no seu corpo. Então, essa pessoa, para entrar pela cidade, para tentar
buscar uma esmola para poder sobreviver ou até um alimento, ela se arriscava a fazer isso, porque ela não poderia chegar muito perto das pessoas. Até havia um costume que se ela se aproximasse demais, as pessoas poderiam apedrejar aquela pessoa, para que ela se afastasse. Então eu fico pensando que não só fisicamente, mas também o quanto essa doença destruía emocionalmente a vida de uma pessoa. Porque essa pessoa passava a ser uma pessoa excluída pela sociedade. Essa doença ela atacava de uma forma que você tinha que ter todo um cuidado, porque dentro da lei você se tornava uma pessoa imunda. E havia todo um ritual de purificação no Velho Testamento, nos tempos da lei, onde a Bíblia fala assim que ele tinha que se apresentar diante do sacerdote, e o sacerdote tinha que examinar para saber se era uma doença profunda, ou se era apenas manchas, porque havia um ritual de purificação ali. E isso está lá em Levítico do 8 ao 14, do capítulo 14, vai falar sobre que o sacerdote ali, havia um acompanhamento, ele também se arriscava, o sacerdote, por aquela pessoa. Então ele tinha que se raspar todos os pelos do seu corpo, tinha que se lavar com água. Havia um ritual de purificação, onde se trazia uma ave sem defeito, o sangue era derramado sobre ele. Quando se constatava a cura, se soltava a ave sem defeito num campo aberto, porque essa doença era considerada como uma doença de desobediência no Velho Testamento. Então todo mundo que recebia essa doença estava recebendo também um ato de punição, um ato de culpa, porque ela carregava algo que ela sabia o que representava. E nesse tempo aqui de Jesus, eu fico imaginando quando ele olha, e a Bíblia fala assim que havia uma multidão que andava com Jesus. Querido, ele arrisca sua vida para poder chegar até Jesus. Talvez as pessoas ali nem entenderam que ele era um leproso. Eu não sei se até a chegada de Jesus ele tocou em outras pessoas. Mas eu entendo que quando ele se prostra, ele roga diante de Jesus, ele fala assim, ó, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele fala de uma forma onde ele diz o seguinte, ele não está falando para que todos possam ouvir ali que ele é um leproso. Mas se quiseres, pode me deixar limpo. E a Bíblia fala assim que Jesus olha para ele e fala assim, ó, eu quero. E o mais forte aqui, querido, é que Jesus vai além daquilo que ele quer fazer sobre aquele leproso. Ele não só traz uma cura física no leproso, quanto também ele toca naquele homem. Você teria essa coragem de arriscar a sua vida pela vida de alguém? Jesus, ele toca no leproso. A Bíblia é bem clara quando ele toca, há um toque de Jesus aqui. E há um processo em tudo isso. Por que que Jesus está tocando naquele leproso? Porque Jesus não somente está curando ele fisicamente, mas está pegando ele de dentro para fora. Jesus está curando ele por dentro. Aquele homem está recebendo o toque de Jesus. Aquele homem está sendo tocado e a gente não sabe quanto tempo esse homem ficou sem receber essa linguagem do amor. Porque a Bíblia nos diz que Jesus tocou nele. E o toque é uma das linguagens do amor. Quantas pessoas aqui não converteram, não porque alguém falou de Jesus para ela, mas quando ela precisava de um abraço, alguém chegou nela e abraçou aquela pessoa. Quantos aqui já foram tocados, deixa eu ver de alguma maneira, quando estava pregando para alguém, de poder dar um abraço na pessoa? Deixa eu ver. Olha só que interessante. Querido, isso vem de Deus, é uma das linguagens do amor, é o toque. Geralmente, às vezes eu estou evangelizando alguém, e o Espírito Santo fala assim, abraça a pessoa, e você vê que a pessoa está segurando aquele choro, ela não quer demonstrar a dor dela, mas de repente quando você abraça ela, ela desmancha. Quantas vezes eu não vi isso dentro do encontro? Em momentos lá dentro onde a gente abraçava a pessoa e a pessoa se derramava na presença de Deus, chorando, se entregando. E ali quando a pessoa começa a chorar e aí não tem mais fim, porque ela sente tão forte a presença de Deus, o amor de Deus por ela, que ela quer ficar na presença de Deus por horas.
Eu não sei quantos são dessa época. Eu voltei para Jesus praticamente faz uns 15, 16 anos atrás. E eu lembro quando essa igreja ainda era até na metade, aí, até nos pilares. E o altar era aí, e era virado para... A gente olhava daqui para o altar. As portas eram essas entradas que tinham aqui de lado. Geralmente a gente chegava para o culto da noite e a gente tinha que esperar o culto da tarde. E a gente ficava na porta fazendo fila para poder entrar, porque o salão era pequeno e tinha muita gente, não tinha como acomodar todos para poder assistir o culto. E quantas vezes eu não entrei por essas portas, querido? As pessoas estavam caindo, chorando na presença de Deus. E de repente começava o culto da noite com outras pessoas caídas, porque já receberam a presença de Deus, o toque de Jesus, e estavam aqui chorando. E eu entrava e aquilo me impactava. Coisas que a gente não tem visto nos dias atuais. Sabe por quê? Aquela demonstração de amor, aquela pessoa poder se abrir para receber o toque de Jesus. Nós temos vivido tempos de uma geração onde as pessoas se fecham, onde as pessoas se escondem de vergonha de poder demonstrar a sua dor que está por dentro, de demonstrar e poder falar das suas tentações, dos seus pecados. Temos aprendido que a gente tem que esconder para mostrar para as pessoas que nós somos santos, senão não somos aceitos por elas. A gente se torna mais firme e não demonstra tanto amor para se mostrar que a gente é uma pessoa mais madura, que aquilo que a pessoa está fazendo pode ser da carne ou até da alma dela. A crítica matou muitas pessoas que se abriam na presença de Deus e se jogavam nos braços dele e ficavam horas e horas ali sentindo a presença de Deus. Depois que eu comecei a ver tudo isso, surgiram muitos críticos, porque, querido, uma das coisas que o diabo faz é usar um demônio que chama migrador. O migrador, ele migra através do que você pode estar ouvindo de uma pessoa crítica. E a pessoa começa a falar que aquilo não é de Deus, que aquilo é da carne. E de repente aquilo entra em você e domina uma área da sua vida. É possível isso? É possível. É possível, querido, a gente dar lugares para os demônios poderem agir na nossa vida. Através de uma crítica, através daquilo que a gente ouve, através daquilo que a gente assiste. Você é ministrado de alguma maneira. Você suportaria deixar uma pessoa muito errada, que você conhece todos os erros dela, subir aqui e pregar para você e você aceitar tudo aquilo? Mas a gente tem feito isso quando a gente assiste alguma coisa na TV. Ou a gente ouve alguma música e aquilo vem contaminado de alguma forma. Ou quando você entra no YouTube, existem vários críticos lá que estão matando o mover de Deus. Esse demônio vem e ele migra. Queridos, aqui a gente vê um cuidado de Jesus. Lucas 5,13, continua no texto, ó, Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. Automaticamente ele recebe uma cura física. E uma das coisas que eu quero falar para você nessa manhã, é que Jesus ainda cura, querido. É que Jesus ainda faz milagre. É que Jesus ainda está disposto a vir até você e tocar em você, se você estiver disposto a receber o milagre dele. Jesus ainda cura. Jesus ainda faz milagre. Mas, pastor, não temos visto isso nessa geração. Querido, eu vou te falar para você que tem sim. Você só está procurando no lugar errado. Existem sim pessoas que são usadas por Deus. Existem sim curas que são automáticas. Mas nós estamos preocupados em procurar críticas.
Jesus ainda cura. Fala para o irmão que está ao teu lado. Jesus ainda faz milagre. Esse toque, querido, existem áreas na vida desse homem que recebe esse amor de Deus. Uma delas é a cura da rejeição. Esse homem era rejeitado pela sociedade. Jesus toca nele, querido, porque ninguém tocava. Aquele homem tinha que sentir o toque de Jesus, porque ele precisava sentir de alguém essa linguagem do amor. Esse homem era excluído. Havia uma rejeição dentro dele que o Senhor precisava entrar. Eu não sei aqui quantas pessoas trabalham com aconselhamento ou são líderes aqui. Mas uma das coisas que eu aprendi fazendo aconselhamento é que você não entra em áreas da vida da pessoa se primeiro você não obter a confiança delas. Se primeiro você não passar para elas confiança naquilo que você está ministrando sobre a vida delas. As pessoas não se abrem, as pessoas se fecham. E é interessante, né, porque hoje você estuda livros de psicologia, você estuda a linguagem do corpo, e é automático, quando eu estou atendendo alguém, e de repente eu faço uma pergunta para a pessoa ela cruza os braços, ela desvia o olhar, ela começa a mexer demais, ela se fecha nas mãos, e a linguagem do corpo nos ensina que aquela pessoa está se fechando para você. E aí você tem que saber agir para que você não perca aquele momento com aquela pessoa. De alguma maneira você tem que trabalhar com ela para que ela possa abrir para você as suas feridas, as suas dores. E de repente você tem que usar de estratégia, porque às vezes você tem que falar de você. E é aí que você vai ganhar a confiança das pessoas, porque você precisa dizer o que Jesus fez na sua vida. E aí eu começo a falar de mim. Só que eu não começo a falar de mim atacando as pessoas, querido. Eu começo a falar onde Deus tratou em áreas da minha vida. E eu começo a dizer, eu passei por algo parecido. E aí Jesus falou assim comigo. E Jesus me exortou nessa área. E eu aprendi a crescer dentro dessa área. E de repente a pessoa, ela começa a se abrir. Por quê? Porque você passou por aquele processo. Você entende que você tem a autoridade para ministrar sobre as pessoas. Quando você passa dessa fase, a autoridade naquilo que você fala. É automático, é o que Jesus fazia. Havia autoridade sobre ele, querido. Quando Jesus falava, aquilo gritava ao coração das pessoas, porque ele estava pregando aquilo que ele estava vivendo. Ou aquilo que ele passou. É automático, não tente fazer a obra de Deus sem primeiro que Deus trate em áreas da sua vida. Para você ainda é desconhecido. Se não foi revelado, ainda é desconhecido para você. Você não vai conseguir entrar em áreas da vida da pessoa. Você primeiro precisa passar pelo processo. Repete assim, eu primeiro preciso passar pelo processo. Você precisa passar por esse processo. Jesus toca nesse homem porque ele queria curar a rejeição que havia dentro do coração dele. Ele era uma pessoa rejeitada. Outra coisa que ele faz, Jesus cura o medo dele. Por que Jesus cura o medo? Ele poderia ser morto. Ele era sempre ameaçado, ele poderia ser apedrejado. Jesus está tocando nele. E quando Jesus cura ele fisicamente, Jesus está tratando com o medo dele. Porque agora ele pode conviver no meio das pessoas, sem ser rejeitado e sem ter medo de ser morto. Veja que é um processo que Jesus está fazendo na vida desse homem. Havia um medo dentro dele que o consumia. Nós não estamos passando por tempos parecidos? Onde você fica com medo de ir no mercado, porque outras pessoas foram ali, talvez tocarem alimentos, e você pode contrair o vírus. Você fica com medo de participar de alguma reunião, porque você pode se contaminar através, querida, um espírito de medo, sufocando o mundo. Tem pessoas que não conseguem sair de casa para fazer nada. Tem pessoas que ficaram dependentes. Esses dias eu estava brincando com um rapaz, que eu percebi que toda vez que ele chega, ele vai lá e ele fica de 10 minutos, passando o álcool gel na mão. Aí eu olhei para ele e brinquei com ele, eu falei, na hora que acabar essa pandemia, a tua mão vai ficar dependente, você não vai poder andar mais, você vai ficar tremendo a tua mão. É o medo, o espírito do medo, querido. A gente tem que ser prudente, sim.
mas não deixar que o espírito do medo nos mate, nos sufoque. Você pode ficar doente através do espírito do medo. São demônios que estão agindo, você não está percebendo, mas existem demônios que estão agindo para poder coagir o povo de Deus. Seja prudente sim, use máscara, se cuide, passe álcool gel, mas também não fique que nem um doido. Tem pessoas que estão ficando malucas, tem pessoas brigando uma com as outras, tentando provar que um está certo, o outro está errado. Um espírito de confusão vem através do espírito de medo, porque ele consegue gerar divisão entre as pessoas. Pessoas ficam brigando uma com as outras. Jesus está vindo e tocando e curando ele do medo. Jesus, ele quer te curar e te libertar do espírito do medo. Amém? Outra coisa que Jesus está fazendo aqui, curando a cura do ressentimento. Ele também sentia por não ser cuidado. Ele sentia isso. Havia um ressentimento nele pelas pessoas. Por pessoas que o abandonaram, que o excluíram, pessoas que não cuidavam dele. Havia um ressentimento ali, ter que ficar mendigando para sobreviver. Você já parou para pensar, querido, que às vezes eram pessoas aqui, que eram provedores da sua casa, e talvez aquilo que fazia ganhava muito bem, ou talvez eram pessoas prósperas, mas que perderam tudo por conta dessa doença. Você tem que começar a mendigar para poder sobreviver, para poder comer. E você saber que talvez uma pessoa que você ajudou em tempo muito difícil, de repente na hora que você precisa de um cuidado, aquela pessoa se distanciou de você. Havia um ressentimento dentro desse homem. Jesus estava tocando nele porque estava curando ele do ressentimento. Veja que isso é um processo, querido. Há um processo na vida de uma pessoa. Nem sempre a doença é apenas na carne ou no corpo. Ela primeiro pode ter começado na alma, através de uma falta de perdão, através de um coração amargurado, através de palavras que saíram de você. Talvez ela começou na alma. Saiba que é um processo. Jesus nessa manhã, ele quer te pegar de dentro para fora. Amém? Jesus, ele quer ir lá, não onde é necessário. Porque ele primeiro precisa que você possa ter a revelação daquilo que ele quer fazer. As pessoas começam a passar por aconselhamento, e eu atendo muitas pessoas. E de repente, assim, depois de algum tempo, a gente começa a rir daquela situação, porque ele fala assim, ó, nossa, pastor, você acredita que se você não me explicasse tudo isso, eu não ia ter revelação? Querido, aquilo estava oculto, não é porque a pessoa quer ser daquele jeito, não é porque a pessoa quer reagir daquela forma, aquilo estava oculto para ela. Mas o Senhor, ele vem e traz uma revelação, ele abre os olhos. Você entende que quando o Senhor traz um espírito de revelação sobre a tua vida, vem recheado de autoridade para você começar a vencer áreas e etapas da sua vida? A revelação, ela vem junto com um espírito de autoridade, para você começar a se posicionar, para você começar a vencer por etapas. Deus, ele quer trazer espírito de revelação sobre a tua vida nessa manhã. Deus, ele quer curar amarguras, ressentimentos que existem dentro de você. Havia dentro dele ressentimentos que precisavam ser curadas. E através do toque de Jesus, algo tocou dentro dele. Jesus quer te tocar nesta manhã. Jesus quer tocar na sua vida nessa manhã. Outra coisa que acontece quando Jesus toca nele. Veja só que são totalmente diferentes, ó. A gente falou de rejeição, a gente falou de medo, a gente falou de ressentimento, e existe a cura da culpa. Repete comigo assim, ó, cura da culpa. Sabia que existem pessoas que conseguem serem presas dentro de cadeias espirituais por conta da culpa? Há pessoas que aceitaram a Jesus,
mas ainda não tiveram revelação daquilo que Jesus fez por ela. Há pessoas que ainda se condenam por aquilo que fizeram. Ainda existe uma culpa dentro da pessoa que paralisa ela e que prende ela. Quantas vezes fazendo libertação, e na hora que a gente estava ministrando sobre a pessoa com os olhos fechados, ela começava a tremer, e ela falava assim que ela estava dentro de um quarto, ou ela estava aprisionada em um lugar onde ela recebeu um trauma muito profundo. E às vezes essa pessoa, querida, ela está aprisionada dentro de uma situação onde gerou um abuso sobre ela no passado, e ela está presa lá. Pastor, é possível uma pessoa que foi abusada sentir culpa por isso? É possível. É possível sim. A pessoa acha que ela poderia ter feito algo para não acontecer aquilo. Existe uma culpa que aprisiona a pessoa no passado. Querido, o Espírito Santo, nessa manhã, Ele quer te tirar dessa cadeia da culpa, amém? Você precisa começar, em nome de Jesus, deixar todos os seus fardos, tudo aquilo que te pesa, nos pés de Jesus, e falar assim: Jesus, o Senhor carregou para mim todos os meus pecados. Entenda o que Jesus Ele fez por você. Saiba o que Jesus fez por você. Eu lembro de uma situação, há uns 6 anos atrás, onde eu estava na frente de um núcleo ali na Coab 4, e de repente começou a participar desse culto uma pessoa que há uns 4 anos atrás dele poder estar no culto, eu pregava muito para ele. Só que era uma pessoa que ele me ofendia demais. E eu falava assim para ele, ó, deixa de ser velho ranzinza, porque ele era de idade mais velho. Esse coração amargurado, aí ele me xingava, mandava eu para aquele lugar, falava um punhado de coisa. E eu sempre estava falando de Jesus para aquele homem. Sempre falando de Jesus para ele. E ninguém gostava de trabalhar com ele, porque ele xingava o tempo inteiro. E eu sentia que eu deveria insistir com esse homem. Ele tinha tido um derrame, ele arrastava uma das suas pernas. E eu falava assim, ó, Jesus pode te endireitar, mas ele vai começar primeiro de dentro para fora. Nossa, ele acabava comigo. E depois de uns 4 anos ele começou a frequentar, participar, ele parecia bêbado lá. E às vezes ele estava ouvindo a palavra, de repente antes de acabar o culto ele saía, e eu sempre orava por ele. Na hora que ele saía pela porta, eu parava a pregação e falava assim, ó, Deus te abençoe em nome de Jesus. E ele começou a participar mais. De repente ele começou a participar da célula que eu fazia. E aí ele começou a colocar para fora a rejeição que ele sentia das pessoas. Por que ele era uma pessoa alcoólatra? Porque não comeu nada, querido. Se você começar a compreender mais sobre rejeição, sobre carência, você vai ver que a droga, o vício da bebida, do sexo, de qualquer coisa, vem de uma carência. Isso é somente uma fuga. A bebida, a droga, o sexo, somente uma fuga para aquilo. A pessoa precisa tratar lá na raiz. E ele começou a se expor e falar mais da sua vida. E eu comecei a acompanhar ele. E um dia ele virou para mim e falou assim, ó, vamos começar uma célula lá na minha casa. E era muito difícil deslocar o pessoal que estava ali para poder ir até na casa dele. E eu falei assim para ele, ó, vamos ver sim, a gente vai. E um dia ele ficou insistindo comigo, eu falei assim, não, a gente vai fazer célula na tua casa. E querido, eu esqueci de poder ir com o pessoal para a casa dele e fiz célula. Depois de umas 2 semanas eu lembrei, porque ele parou de participar. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu falei, nossa, eu dei minha palavra e não fui. E aí eu encontrei ele mais uma vez. E ele pegou e falou assim para mim, ó, fiquei muito magoado porque você não foi. Eu falei, ó, eu esqueci. Ele participou daquele culto, mas ele ficou muito chateado comigo e saiu. E aí depois de umas 2 semanas, eu fiquei sabendo através de uma pessoa da família dele, que ele não saiu para poder ir tomar café na casa de um irmão dele ali perto. E eles foram e arrombaram a porta e ele tinha morrido, na cama, dormindo. E eu fiquei muito mal com isso. E eu comecei a me culpar por não ter dado o cuidado que aquele homem precisava. E eu vou te falar para você que eu passei uns 7 meses aí,
me remoendo por dentro e carregando aquele peso de culpa. Até que o Espírito Santo ele veio e ele começou a falar comigo, porque ele precisava tirar aquele fardo. Queridos, talvez eu estou falando com pessoas aqui que carregam isso dentro de si faz muito tempo. A culpa por uma morte, a culpa por algo que não falou, a culpa por algo que não fez. E o Espírito Santo falou comigo e falou assim, sabe por que ele te procurou depois de 4 anos? É porque ele viu Jesus em ti. Ele buscou ajuda em você, porque todas aquelas pessoas que o rejeitavam, não gostavam de trabalhar com ele, você insistia e ficava perto dele e falava de mim para ele. Não se sinta culpado por isso. E eu passei a ver que todo aquele tempo que eu ministrei nele, querido, enquanto as pessoas estavam fugindo dele, foi ali que Jesus agiu na vida dele. E eu consegui liberar essa culpa que havia dentro de mim. E eu falei assim, eu não quero carregar mais isso. Jesus nessa manhã, ele quer te livrar do fardo da culpa. Se passou, querido, e você errou, entenda que Jesus já levou na cruz do Calvário. Entra na presença de Jesus, pede perdão e começa a sua vida. Às vezes as pessoas vão falar para você que você está passando por essa fase da tua vida porque você fez algo. É possível sim, porque você plantou algo e vai passar. Mas entenda que Jesus está pronto para trazer redenção sobre a tua vida nessa manhã. Saia desse peso da culpa, entregue aos pés de Jesus. Fala para Jesus, eu não quero carregar mais essa culpa dentro de mim. Jesus toca nesse homem porque havia uma culpa, representava essa doença, a desobediência, a rebeldia. Havia uma culpa sobre ele. E Jesus toca nesse homem e traz redenção sobre ele. A misericórdia de Jesus alcança esse homem. Jesus está te alcançando nessa manhã. Fala para Jesus, eu não quero carregar mais isso dentro de mim. Eu saio agora, eu tiro de dentro de mim esse peso. Isso que me condena, Jesus está te curando nessa manhã, querido. Está te tocando, está trazendo revelação em áreas da sua vida, onde você precisa do toque dele. Jesus está te curando nessa manhã. Quando eu medito sobre o toque de Jesus, e quando ele usa de misericórdia para com o leproso, eu entendo que devo chegar até Jesus. A Bíblia fala assim, ó, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Tem pessoas que se escondem, Jesus quer que você chegue. Tem pessoas que começam a fugir, Jesus quer que você esteja próximo dele. Chegue até Jesus com as suas enfermidades, para que ele possa te curar com o amor dele. Como é que você vai receber o toque de Jesus se você tem fugido dele? Se você tem fugido em buscar em pessoas, em homens de Deus ou mulheres de Deus, talvez a cura que você sempre precisa está num homem de Deus ou numa mulher de Deus que já recebeu a revelação. E o Espírito Santo está aí dentro de você. Mostre as tuas enfermidades. A Bíblia fala assim, confessai-vos os teus pecados uns para com os outros, para que os seus pecados sejam perdoados. Nós precisamos um dos outros, querido. Nós precisamos disso. É melhor serem 2 do que 1. Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas. Se você é uma pessoa, e eu estou pregando isso, e você fala assim, pastor, eu sou essa pessoa que gosto de ficar sozinha, não gosto de relacionamento, gosto de ficar na minha. Existem áreas dentro da sua vida que Jesus ele quer revelar para que você possa expor. Você está fugindo. Ore para Deus, fala, Jesus, Espírito Santo, me mostra. Talvez você é muito reservado por conta de algo, querido, que está dentro de você. Existem áreas da sua vida que Jesus quer revelar para você nessa manhã. Pergunta para Jesus, pergunta para o Espírito Santo. Fala para ele, fala o que precisa ser mudado dentro de mim. Outra coisa que eu aprendo através do toque de Jesus é que quando Jesus me toca, não é a minha enfermidade, o meu pecado que contamina Jesus, é a santidade dele que me transforma.
Você está entendendo que quando você busca Jesus, você se entrega na presença dEle. Quando Ele toca em você, a santidade dEle te transforma. O teu pecado não pode contaminar Jesus. As tuas enfermidades não podem contaminar Jesus. Os teus traumas não irão traumatizar Jesus. A tua rejeição não trará uma rejeição dentro de Jesus. Exponha para Ele, querido. Deixa o toque dEle te curar nessa manhã. Fala para Ele, fala: Jesus, toca na minha vida nessa manhã. Espírito Santo, me pega de dentro para fora. Eu quero ser tocado, eu quero ser curado em todas as áreas da minha vida. Busque a Jesus, não se esconda. Automaticamente, a resposta que a gente tem quando a gente erra é fugir da presença do Pai. Não foi isso que o filho pródigo fez? Ele quer errar, ele pega parte daquilo que ele recebeu e ele vai fazer coisa errada para bem longe. Para bem longe, onde as pessoas não podem ver. Eu tenho certeza que você aqui conhece uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus. Quando ela olha para você, ela se sente constrangida, ela quer correr de conversar com você. Ela não quer falar sobre Cristo, ela não quer falar de igreja, ela quer correr. Ela não quer entrar no assunto, ela quer correr. O que o filho pródigo fez? Ele sai da casa do pai para ir para uma terra de estranho. E toda pessoa que ela esconde os seus medos, a sua rejeição, os seus ressentimentos, automaticamente ela vai dando passos, não em direção a Jesus, mas contra Jesus. E ela vai entrando na terra de estranho. Sabe por que que lá, na terra de estranho, a Bíblia fala assim que aquele jovem, ele deseja a comida dos porcos? Porque na terra de estranho, enquanto você tem do Pai para poder dar, você é aceito pelas pessoas. Quando acaba, na terra de estranho, você vai passar fome. Na terra de estranho, você vai ser entregue nas mãos dele. Porque a Bíblia fala assim, esse mundo já és do maligno, terra de estranho. Enquanto ele tinha para poder gastar com as meretrizes, ele era aceito, mas depois que ele perdeu tudo aquilo que era do Pai, ele não servia mais na terra de estranho. Na terra de estranho você só é aceito quando você carrega algo que é de Deus, porque o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Você entende isso? Tem pessoas que têm feito o quê? Elas têm se fechado, não se expõem. Querido, expõe o teu medo na presença de Deus. Fale sobre isso, cresça em cima da situação. Fala dos teus sentimentos, das tuas mágoas. Coloca para fora isso. Jesus, Ele quer te curar nessa manhã. Começa a colocar para fora. Deixa Jesus nessa manhã te tocar. Tem pessoas que querem fazer que nem a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela quis fugir do pecado olhando para o pecado. E ela morreu fugindo do pecado e olhando para o pecado. Você acha que quando Deus manda os anjos ali, para que aquela família fosse retirada, Deus também não tinha um propósito na vida dessa mulher? Mas tem pessoas que querem fazer como a mulher de Ló, fugir do pecado e olhando para o pecado. Quem foge do pecado olhando para ele, morre espiritualmente. Perde o seu propósito. Não gera legados. Fala para o irmão que está do teu lado aí, ó. Não foge do pecado olhando para o pecado, não. Outra coisa que eu aprendo. Este homem não sabia quem era Jesus, mas somente o que ele era capaz de fazer. A gente fala de Deus para as pessoas falam assim, eu sei que Deus é dono de tudo. Que Deus é poderoso. Que Ele está acima de todas as coisas. Eles só conhecem Deus, só conhecem Jesus, porque Ele é capaz de fazer. Entenda, querido, que Jesus, Ele quer fazer algo além sobre a tua vida. Esse homem, ele não chega e toca em Jesus. Esse homem chega e pede para Jesus. Pessoas que entendem quem Jesus é, correm para a presença dele e tocam em Jesus.
Pessoas que entendem quem Jesus é e houve uma revelação daquilo que Jesus é, elas correm e abraçam a Jesus. Ele só sabia do que Jesus era capaz de fazer. Jesus, ele quer que você corra ao encontro dele nessa manhã. Que você toque nele nessa manhã. Que você exponha as suas enfermidades, as suas feridas na presença dele, amém? Existem muitas pessoas que aceitaram a Jesus, mas ainda não têm a revelação de quem é Jesus. Quer ver um exemplo sobre isso? O irmão do filho pródigo. Ele estava dentro da casa do pai. Gera uma competição ao coração dele quando o irmão volta. Em vez dele estar feliz, ele está competindo com o irmão. E ele quer chegar ao teu pai para poder expor situações. E querer mostrar que ele tem um motivo, ele tem um direito de poder dizer aquilo. E o pai olha para ele e fala assim: você não entendeu ainda que tudo que eu tenho é teu? Você entende isso, querido? Que tudo o Senhor ele já derramou sobre as suas vidas? Todas as nossas bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo. Todas as nossas bênçãos. Você não precisa ficar competindo com ninguém, querido. Você só precisa ir lá e tomar posse daquilo que é teu. Entra nas regiões celestiais, querido, ora e fica lá, não sai de lá não. Tem pessoas que gostam de sair de lá, fica lá nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, fica lá como igreja, fica lá em batalha e fala assim, ó, Senhor, eu tomo posse agora, em nome de Jesus, de um tempo novo que o Senhor tem sobre a minha vida. É uma resposta de Deus para você, Erics. Deus tem um tempo novo na tua vida. Entra lá e toma posse, amém? Essa nova fase, Jesus ele já tem para você pronto lá, amém? É só você tomar posse. Nós passamos por situações difíceis, todos nós passamos, mas para cada fase da nossa vida, Jesus ele já tem algo pronto, porque ele derramou sobre a tua vida todas as bênçãos que você precisa, amém? Estamos passando por um deserto, mas eu não conheço nada da Bíblia de pessoas que andaram pelo deserto e o Senhor não tinha preparado para eles um lugar novo, uma terra boa, amém? Todo mundo que passa por deserto, passa para poder ser aprovado. Jesus não te coloca num deserto para ser reprovado. Jesus quer que você cresça dentro do deserto, amém? Se você está passando por situações difíceis, nessa fase da sua vida, saiba que o Senhor tem o melhor para você. Saiba que há um tempo novo chegando para você. Jesus ele tem um tempo novo preparado para cada um de nós. Eu acredito fielmente num grande avivamento que virá depois de tudo isso. Eu acredito que Deus está preparando o coração, está mexendo e tocando em pessoas. Eu acredito, querido, que quando as portas forem abertas para poder as pessoas saírem de casa e dizer assim, ó, pode sair que o vírus foi embora, as pessoas procurarão a Deus, porque há dentro delas um vazio grande que é do tamanho de Deus, amém? Essas pessoas precisam receber um amor de Deus, e você precisa estar preparado. Fala para o irmão que está do lado, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado porque o Senhor vai usar você, amém? Para poder trazer cura sobre essas pessoas, para que a salvação alcance essas pessoas. Jesus ele vai te usar, amém? João 1,12, contudo os que receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem e se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus pelo que Jesus fez por nós na cruz. Eu sou filho de Deus pelo que Ele fez por nós na cruz. Ele foi nos dado esse direito de ser filho de Deus. Você é um filho de Deus, amém? Quem tem autoridade sobre a tua vida é Deus. O mundo, as situações desse mundo não têm poder sobre você, porque quem cuida da sua vida é Deus que cuida da sua saúde, é Deus que traz paz sobre você, é Deus que cuida das tuas finanças. Você não precisa ficar dependente do mundo, Deus está cuidando dos seus, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando dos teus filhos. Você precisa entender que Deus te ama e Ele cuida de você, amém? Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Deus cuida de você. Para tocar em Jesus é necessário você ter uma revelação de quem Ele é. Coloca a mão sobre a sua cabeça assim, ó.
Repete comigo assim, ó, espírito de revelação. Nessa manhã, faça eu entender quem é Jesus na minha vida. Amém, queridos? Que o espírito de revelação, ele abra o teu entendimento, lhe dê sabedoria e compreensão de quem é Jesus na sua vida, do que ele é capaz de fazer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.